Alô, amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a análise do empate do Santos. Foi um empate heróico contra o Atlético Mineiro, depois que Brasão ficou com aquele galo assustador. O Brasão levou um galo do galo, depois do choque em dividida, sair de ambulância de campo, e o Neymar passou em branco, ficou devendo futebol. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Santos conseguiu o empate, o Atlético estava com a vitória na mão, mas foi surpreendido na reta final. E depois da eliminação dura na Copa do Brasil no meio da semana para o rival Cruzeiro, o Atlético Mineiro passou perto, muito perto de vencer a primeira partida na segunda passagem aí do Sampaoli, Jorge Sampaoli, neste domingo. Levou o empate do Santos no final, que buscou 1-1 com um jogador a menos ainda e conseguiu segurar o resultado. Santos, nos longos acréscimos do segundo tempo, teve 16 minutos de acréscimo, devido principalmente ao que aconteceu com o Gabriel Brasão, que eu vou explicar daqui a pouco. Pois Igor Gomes foi quem abriu o placar, fez o primeiro gol para o Atlético e viu o Santos empatar aos 40 minutos, finaleira do segundo tempo. Tiquinho Soares, que disse que não desaprendeu de fazer gol, e foi um gol de pênalti sofrido por ele, inclusive. E o Neymar deu sustos nos torcedores do Peixe, isso no início da partida, né? Depois que levou um torção de tornozelo e um choque com o Gustavo Scarpa, num lance que o Santos, inclusive, pediu pênalti. E o Neymar ajudou a equipe paulista a fazer um bom primeiro tempo. Gostei do primeiro tempo do Santos, mas teve, no geral, uma participação discreta, principalmente na etapa final. E saiu aos 35 minutos do segundo tempo, sendo muito vaiado, normal, né? Normal, pela torcida do Atlético. Pouco depois, o Santos teve pênalti a seu favor, que foi muito bem batido e convertido pelo Tiquinho Soares. Pois a partida foi tensa, mas foi muito emocionante até o fim, com os mais de 16 minutos de acréscimos na segunda etapa. E o principal motivo desse longo tempo adicional foi o susto que o Gabriel Brasão, goleiro do Santos, que levou uma joelhada no rosto, ficou com um galo e até voltou a jogar, mas precisou ser substituído e levado de ambulância para o hospital. Entrou Diógenes no gol santista, conseguindo segurar aí o empate em 1-1. E com o empate na Arena MRV, o Atlético Mineiro subiu para o 13º lugar, atingindo 25 pontos. E o Santos também subiu, passando a ser o 15º colocado agora com 23 pontos. E a grande estrela do jogo, ou uma das estrelas, né? O Neymar, começou dando aquele susto nos torcedores do Peixão. Ele torceu o tornozelo, caiu sozinho, isso com menos de 1 minuto de jogo, né? Aí foi atendido fora de campo. O camisa 10 voltou, mas de novo sentiu aos 5 minutos, depois de um choque com o Gustavo Scarpa, dentro da área atleticana. E foi reclamado pênalti, né? Mas o árbitro não sinalizou a falta na jogada. E de volta aí após essas duas quedas no começo da partida, Neymar ajudou o Santos aí a fazer um bom desempenho na primeira etapa, mas o time não conseguiu abrir o placar, apesar do Santos ter maior volume. Portanto, no primeiro tempo, o Santos jogou mais do que o Atlético Mineiro. E aí o Galo começou a reagir na reta final do primeiro tempo, mas também não incomodou muito o gol de Gabriel Brasão. E na etapa final, o cenário mudou, porque teve a expulsão do Zé Ivaldo, teve esse fato aí que mudou o andamento da partida. Zé Ivaldo, zagueiro do Santos, ex-Cruzeiro, levou um amarelo no primeiro tempo e depois ainda fez uma nova falta em Hulk, isso aos 9 minutos da segunda etapa, e aí sim acabou expulso depois de receber o segundo cartão amarelo. 5 minutos depois, veja bem, aí teve a expulsão
e depois, em seguida, o Atlético aproveitou ter um jogador a mais em campo e saiu na frente. O gol marcado pelo Igor Gomes. Ou seja, Zé Ivaldo ficou devendo, né? Ficou devendo. Prejudicou o time do Santos. Recebeu um cartão amarelo em cada tempo do jogo e foi expulso pelo árbitro de forma boba, num lance aí com o Hulk. Um erro técnico que custou caro, porque logo em seguida o Santos sofrera o primeiro gol da partida. E aos 14 minutos, Gustavo Scarpa deu um lindo lançamento e o meia Igor Gomes ganhou na corrida e bateu na saída do Brasão por baixo do goleiro do Santos. Gabriel Brasão foi atendido dentro de campo, depois de levar aí joelhado no rosto, saiu de ambulância, segundo ele está consciente e bem, segundo as reportagens do local, né, sendo apenas observado no hospital. Pois a vitória dos mineiros parecia bem encaminhada, até que aos 40 minutos do segundo tempo, ou seja, menos de 5 minutos depois da substituição de Neymar, o Peixe teve um pênalti a seu favor. Aliás, Neymar não foi bem hoje, uma partida tecnicamente abaixo do que se espera dele, principalmente por uma furada que ele fez na área que poderia ter sido uma chance clara de gol. E sofreu um pênalti não marcado logo no início do jogo, né? O juiz achou que não foi pênalti, e na etapa final teve pouco destaque. No total foram 2 chances claras desperdiçadas pelo craque do Santos. Quanto ao pênalti, na bola, Tiquinho Soares bateu firme e deixou aí tudo igual, 1-1 no placar. 40 minutos do segundo tempo, então o Santos só teria que segurar por 5 minutos. Só que não, porque por causa dos longos atendimentos a Brasão, a partida recebeu 16 minutos de acréscimo. E aí foi emoção de sobra, tensão de sobra para a torcida atleticana e para a torcida do Santástico. Porque o Atlético Mineiro, no caso, teve aí, vamos botar, quase 20 minutos aí para buscar o empate com um jogador a mais. E aí, claro, o Galo foi para cima, se lançou para o ataque, pressionou o Santos e virou um verdadeiro ataque contra a defesa até o fim da partida, mas o Santos conseguiu segurar esse empate fora de casa. O destaque do Santos foi Tiquinho Soares, entrou muito bem no jogo, foi valente nas ações ofensivas e teve participação decisiva para o resultado, porque ele sofreu o pênalti e ele converteu o pênalti, encerrando aí um jejum que perdurava desde 20 de abril, quando havia marcado o seu último gol. 20 de abril. Quanto tempo faz que ele não fazia gol, né? Aí se redimiu e assim o Santos consegue um empate fora de casa, um bom empate, né? Com isso, a classificação no Brasileirão, o Atlético Mineiro está na 13ª colocação com 25 pontos e o Santos está na 15ª colocação com 23 pontos. Próximos jogos do Santos, tem o São Paulo em casa, dia 21 de setembro às 20h30, pelo Brasileirão, e depois tem o Red Bull Bragantino, fora de casa, dia 28 de setembro, 18h30. E no início de outubro, dia 1º de outubro, tem o Grêmio em casa, 21h30. Já o Atlético Mineiro, né, empatou com Everson, Natanael, Lianco, Vitor Hugo, Arana, Fausto Vera, depois o Alexander, o Franco, depois o Júnior Santos, Scarpa, depois Reinier, Coelho, depois o Dudu, Rony, depois Igor Gomes e Hulk, o time do técnico Jorge Sampaoli. O Santos, de Gabriel Brasão, depois entrou Diógenes, Igor Vinícius, Zé Ivaldo, Luan Pérez e Escobar, Zé Rafael, João Schmidt, depois o Tassiano, Vitor Hugo, depois o Cabageiro, Neymar e depois o Robinho Júnior. Lautaro Dias foi o centroavante e depois entrou Tiquinho Soares, que fez o gol, e ainda o Guilherme e depois o Adonis Frias. O técnico Juan Pablo Vojvoda. Tá aí, essa foi a análise do jogo, empate, repito, um bom empate do Santos em 1-1 fora de casa contra o Atlético Mineiro.
E você, meu amigo, o que você achou do jogo? Gostou da performance do time do Vojvoda? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o alvinegro praiano. A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.